Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, um canal criado para a gente transformar os nossos dias em dias melhores. E eu sou muito grata por ter você aqui todos os dias comigo. E para quem está chegando também, muito obrigada por você estar aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de deixar seu like, que é muito importante para que a gente amplie aqui a nossa egrégora, né? O nosso grupo de boas energias com muita intenção e propósito. Você já ouviu dizer que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas? Mas será que Jesus, quando disse isso, estava falando apenas de montanhas físicas ou de algo mais profundo? Neste devocional, nós vamos entender o verdadeiro significado dessa passagem e descobrir por que uma fé tão pequena pode transformar completamente a nossa vida. E talvez você perceba que a montanha que precisa se mover não está fora, mas está dentro de você. Essa passagem bíblica, gente, é muito conhecida e que Jesus Cristo faz essa afirmação. E à primeira vista pode parecer impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. E ele diz: Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. O grão de mostarda, ele era conhecido naquela época por ser uma das menores sementes que existiam, quase invisível entre os dedos. Mas o curioso é que Jesus não disse que nós precisamos de uma fé enorme. Ele disse que um pequeno grão já é suficiente. Então surge uma pergunta: o que significa essa fé capaz de mover montanhas? Na Bíblia, as montanhas muitas vezes representam obstáculos, dificuldades, limitações aparentemente impossíveis. Inclusive, é um arquétipo que representa isso, né? A representação da montanha como arquétipo é de dificuldade, de obstáculo. E esses obstáculos podem ser problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, medo, insegurança ou qualquer situação que parece maior do que nós. E quando Jesus fala sobre mover montanhas, ele não está apenas falando de um fenômeno físico. Ele está falando do poder transformador da fé dentro da consciência humana. Porque antes de qualquer realidade mudar no mundo externo, ela precisa mudar dentro de nós. Essa passagem foi profundamente interpretada por Neville Goddard, um estudioso da Bíblia que ensinava que muitos ensinamentos de Jesus falavam sobre o poder da consciência e da crença interior. Para Neville, fé não é simplesmente esperar que algo aconteça. Fé é sentir internamente que aquilo já é real. E ele ensinava que quando uma pessoa assume dentro de si a sensação de que algo já aconteceu, a sua mente, suas atitudes e as suas decisões começam a se alinhar com essa nova realidade. E pouco a pouco aquilo que parecia impossível começa a se manifestar. E nesse sentido, a montanha não é apenas um obstáculo externo. Ela é também uma crença interna que diz: isso não é possível para mim. Quando essa crença muda, a montanha começa a se mover. O que Jesus nos ensina é algo extraordinário, gente. Você não precisa de uma fé perfeita. Você não precisa de uma fé gigante. Você precisa apenas de uma pequena semente de crença verdadeira. Uma pequena convicção que diz: Deus está comigo. Existe um caminho. Algo pode mudar. O impossível pode acontecer. E assim como a semente de mostarda cresce e se transforma em uma grande árvore, a fé também começa pequena e cresce quando é alimentada. E a fé cresce quando nós escolhemos confiar, quando nós escolhemos acreditar, quando escolhemos não alimentar o medo.
A verdadeira fé não é apenas pensamento positivo. A fé é um alinhamento com Deus. É confiar que existe uma inteligência maior guiando a nossa vida. É acreditar que mesmo quando não vemos o caminho, Deus já está preparando a direção. E muitas vezes nós queremos ver primeiro para acreditar. Mas Jesus nos ensina o contrário. Acredite primeiro, então você verá. Quando a fé nasce dentro do coração, algo começa a mudar. A nossa mente se acalma. A esperança renasce. E aquilo que parecia impossível começa a se reorganizar. Porque onde tem fé, o medo perde espaço, gente. E talvez hoje exista uma montanha na sua vida. Uma situação difícil, um problema que parece não ter solução. Mas hoje Jesus nos lembra, você não precisa de uma fé enorme. Você precisa apenas de um pequeno grão de mostarda. Uma pequena chama de confiança. E quando essa fé se une à presença de Deus, montanhas começam a se mover. Como intenção para o dia de hoje, transforme a sua fé. Talvez a sua fé hoje pareça pequena, mas lembre-se, Jesus não disse que precisa ser grande. Ele disse que um grão de mostarda já é suficiente. Quando a fé encontra Deus, gente, até as montanhas aprendem a se mover. Então, coloque a mão no seu coração e acredite e confie. Nada é impossível. Tenha essa intenção para o dia de hoje. Nada é impossível. Tudo é possível porque Deus está presente. Porque Deus sabe de tudo. Porque Deus está em você. E se você acredita, é possível. E que esse devocional toque o seu coração, toque a sua mente, toque suas emoções, para que você possa mover aquilo que você quiser. E se esse devocional falou com você, deixa aqui seu comentário. Não esquece, compartilhe com outras pessoas. Nós estamos precisando de mais fé, gente. Mais pessoas acreditando que tudo é possível. E eu vou deixar aqui no final o link de um vídeo, um card de um vídeo de um devocional que eu falei sobre o poder que está em nós, né? Que o reino de Deus está em nós. São duas. Eu vou deixar as duas aqui no final. Então assista que vai fortalecer ainda mais esse devocional. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Te espero aqui amanhã para a nossa próxima reflexão, para começar mais uma semana com muita fé, com muita intenção e propósito. Até lá!